Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo à história da televisão. Hoje nós vamos falar sobre Mulheres de Areia, entender o porquê que ela foi sucesso, tanto em 1973 com Eva Vilma, como em 1993 com Glória Pires. Ruth e Raquel são imbatíveis. Ruth e Raquel conquistaram diferentes gerações. Ruth e Raquel são lembradas até hoje por uma boa teledramaturgia. Mas, antes da gente falar, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, não deixe de dar curtir, um like nesse vídeo, de compartilhar este vídeo e outros vídeos com seus amigos e contar para eles que há um novo canal sobre televisão, também tem opinião, também estamos muito atentos a tudo que acontece na televisão nos dias atuais, nas novelas, nas séries, nos bastidores, nesta revolução que está acontecendo na televisão, a Globo ali com várias demissões, mudando o seu jornalismo, tudo isso a gente acompanha atentamente. Mas agora é hora de falar sobre a história da televisão e entender por quê. Mulheres de Areia, um texto de Ivani Ribeiro, entrou para a história da televisão tanto na sua versão de 1973 quanto na versão de 1993. Lá, na década de 70, Eva Vilma fazia Ruth e Raquel. Na década de 90, Glória Pires fazia Ruth e Raquel. As duas atrizes até hoje são lembradas por esses papéis e sempre reconhecidas ali, eles estão ali, esses trabalhos, sempre entre os principais, tanto de Glória quanto de Eva Vilma. E olha que é difícil, hein? Porque elas já fizeram tanta coisa boa na televisão que fica difícil você apontar qual é o melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, a interpretação das duas para gêmeas é algo muito marcante. E a novela Mulheres de Areia tem todo um bastidor, né? Porque, imagina, uma novela, a TV Tupi já estava lá na década de 70, numa situação muito complicada de audiência, principalmente em São Paulo, onde estava a sua base, onde tudo era feito aqui. A novela que estava no ar tinha 5 pontos de média. Ivani Ribeiro foi convocada para fazer Mulheres de Areia. E ao começar a fazer Mulheres de Areia, foi convocada para fazer Mulheres de Areia. E aí, foi convocada para fazer Mulheres de Areia. Já nos primeiros capítulos conseguiu uma grande audiência. E saiu daqueles 5 pontos para mais de 30 pontos de média. Para a época, um grande fenômeno. Tanto que a Globo ficou muito preocupada, né, para entender ali o que estava acontecendo, que a Tupi conseguiu recuperar toda a audiência. Na década de 70, a Globo estava se firmando como grande produtora. Ela começou ali nos anos 60, começou a crescer, né, no meados de 60, começou a crescer, e foi em 70, com as novelas, com uma grade mais amarrada, que ela começou a passar a TV Tupi, finalmente ser líder de audiência. O Boni, para você ter uma ideia, o Boni várias vezes saía do Rio de Janeiro, pegava um avião e vinha assistir o capítulo da novela aqui em São Paulo, para entender e até conversar com as pessoas, com artistas, para entender o que estava acontecendo ali com esse fenômeno, Mulheres de Areia. Anos depois, o Boni deu sinal verde para Ivani Ribeiro, que estava contratada pela Globo, para fazer os seus remakes, né? E incluiu ali tanto Mulheres de Areia quanto A Viagem, 2 grandes fenômenos. Aliás, Ivani tem Profeta. Bom, são várias as novelas dela que cada vez que entravam na Tupi faziam a diferença e a Globo ficava extremamente preocupada quando tinha uma novela de Ivani Ribeiro na concorrência. Tanto que depois o Boni contrata ela ali e ela faz um grande sucesso, uma trajetória também impecável na Globo. Mas lá em 1973, aquilo foi um fenômeno, né? Todo mundo queria entender como que a Eva Vilma fazia aquela novela, né? E ela contou, quando deu a entrevista para o livro Biografia da Televisão Brasileira, ela contou que não existiam muitos recursos, né? Ela não tinha como fazer essas gêmeas, a não ser com algumas trocagens simples. Então, no estúdio, eles gravavam, era muito caro isso, né, na época, porque o VT, o videotape, era algo recente na televisão, era ali da década de 60, meados da década de 60, era uma tecnologia cara, né, a fita era cara, mas aí eles gravavam um lado a Eva Vilma como Ruth, do outro lado sem luz, aí ela invertia, virava Raquel e fazia a cena, e na edição eles juntavam fita com fita, e aí dava certinho. E ela colocava o texto da outra na cabeça, não tinha voz guia. Olha o controle de Eva Vilma das duas personagens, né? Ela fazia a voz na cabeça dela, a irmã respondendo,
e aí ela continuava todas as falas da Ruth, por exemplo. Depois invertia, fazia todas as falas da Raquel na pontuação que ela tinha deixado, no espaço em branco que ela tinha deixado. Tamanho controle. E a Eva Vilma conta que uma época ela precisou acelerar as gravações, né? Porque era muito trabalho. E aí o que ela fez? De um lado, ela tinha a maquiagem da Ruth, do outro da Raquel. Então era mais fácil, ela gravava tudo de um lado, não precisava sair para o camarim, retocar maquiagem, mudar figurino, ela conseguia fazer e sempre planos mais fechados para facilitar ali o trabalho. Em 1993, a situação já era totalmente diferente, né? Havia muito mais tecnologia, mas a Glória Pires ela fez um trabalho muito importante, que foi um trabalho de pesquisa junto com irmãs gêmeas para entender esse universo, para trazer uma realidade, né? Para atualizar esse texto, atualizar a sua interpretação. Claro, teria lá o bem e o mal, aquela questão toda, mas para entender como funcionam irmãs gêmeas, né? E ela fez questão de falar assim, olha, eu preciso me desvincular um pouco do trabalho da Eva Vilma, porque senão ela ficaria sempre ligada a referências do passado e ela precisava, para ser emblemática, também trazer o trabalho dela, né? Não foi por menos. A Mulheres de Areia, na década de 90, registrou a maior audiência dos anos 90. Né? E até hoje é lembrado, é um grande exemplo. Tanto que tem gente que fala que está na hora de fazer um novo remake de Mulheres de Areia, um novo remake de A Viagem. Né? Não sei, talvez num outro formato, né? Trazer de novo esse universo de Ivani Ribeiro. Aliás, as novelas de Ivani Ribeiro, sempre de tempo em tempo é bom a gente dar uma olhada ali, viu? Porque é uma aula de teledramaturgia. Né? Lá em 1973, né, tinha toda uma curiosidade. Né? A Eva Vilma era capa de revista, era assunto no jornal, dava muita entrevista, e eles gravavam em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Né? E iam lá para uma vila de pescadores. Né? E a estrutura da TV Tupi na época conseguia alugar uma ou outra casa ali para que eles pudessem usar como camarim, como ponto para refeição, como um auxílio para a produção ali, para alguma coisinha que precisava ser feito ali. Bom, se descobriu onde era essa locação. E aí o que virou? Ponto turístico. Quando chegava o ônibus da Tupi, não passava meia hora, já tinha uns 4, 5, 6 ônibus de turistas querendo fotografar, querendo acompanhar, querer um autógrafo ali, e aplaudiam. Era uma multidão que tirava o dia para ir assistir a gravação de Mulheres de Areia. Tamanho o sucesso feito naquela época. Né? E a gravação e a ordem na Tupi era, vamos dar realidade a essa novela, levando realmente o elenco para o litoral. Na década de 90, né, já tem uma situação mais controlada, tudo feito no Projac, uma ou outra externa ali, ainda na região do Rio de Janeiro, facilitou muito. Aliás, quando a gente vê a história da televisão, essa evolução, esses pioneiros que fizeram novela na década de 60, na década de 70, eram guerreiros, viu? Porque não tinha glamour nenhuma em externa, não tinha glamour nenhum quando se fazia telenovelas, não. O Fagundes contou para a gente, durante o livro Biografia da Televisão Brasileira, que uma vez eles resolveram medir, todos estavam sentindo muito calor no estúdio da Tupi, e aí pegaram um termômetro e foram ver quantos graus estava. Estava mais de 45 graus. Mostra o calor que era isso e a situação precária, não tinha ar-condicionado que vencesse aquelas... Hoje a luz é mais fria, né? Naquela época, ligava a luz, era um calorzão nos estúdios. O fato é que Mulheres de Areia entrou sim para a história da televisão brasileira nas suas duas exibições. Em 1973, por tirar a Tupi e dar uma sobrevida, porque ali de 73 a Tupi vai até final da década de 70, no início de 80, quando ela sai do ar. E em 1993, por estar como a maior audiência da década de 90 na faixa das 6 horas. E é incrível, né? Porque as duas versões, a força dessa novela é tão intensa que Ruth e Raquel é presente até hoje para quem até não assistiu. E é incrível, né? Porque essa novela tem uma força que passa por gerações. Quem assistiu em 1973, reviu em 1993, e tem uma geração que era criança em 1993, que é fã de Mulheres de Areia e que revê ali, quando está no Globoplay, revê no Viva. Essa novela entrou no ar, é sucesso. Tanto o remake, já não tem mais, né, as fitas de 1973, tem uma ou outra imagem ali da Tupi, mas a Globo coloca no ar Mulheres de Areia, em qualquer que seja a sua plataforma, é sinônimo de audiência, a audiência vem rapidamente. Agora, por que ela faz tanto sucesso?
Porque é um texto de Ivani Ribeiro. Ivani Ribeiro sabia muito bem trazer para o telespectador todas as histórias que aconteciam ali, o registro da sociedade naquele momento, e cativar, sempre com essa história do bem e do mal, a viagem, por exemplo, a gente poder viver um amor eterno numa vida além dessa daqui, né? E as consequências, né? Porque a maldade não termina quando a gente morre, né? Porque o Alexandre é prova disso, né? Ele continua ali atormentando os familiares, atormentando os amigos ali, né? Ou seja, Ivani Ribeiro vai na essência da alma humana para poder contar as suas histórias. E isso fez com que todas as suas obras entrassem para a história da televisão brasileira. Aliás, num próximo episódio aqui, a gente vai falar sobre Janete Claire e Ivani Ribeiro. E aí eu vou trazer uma polêmica para vocês. Porque as duas entraram para a história da televisão como importantes ali para a teledramaturgia brasileira. Será que tem uma mais importante do que a outra? Bom, se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não deixe de fazer a inscrição aqui no canal. Não deixe de contar para os seus amigos que tem um outro canal, que tem um novo canal sobre a televisão aqui. A gente conta a história, sim, da televisão brasileira, mas tem a opinião do Vanucci, tem também o Vanucci Responde, onde você faz as perguntas e a gente conversa sobre televisão a partir do seu olhar. Tem muita informação lá no site No Play News, é só acompanhar. Se você gosta de novela, se você gosta de uma boa série, se você gosta de um bom filme, de um bom audiovisual, o seu novo canal no YouTube é aqui, No Play News. Eu encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau.